Graça e paz, meu amado irmão. Aqui é o pastor Ramsés e você vai ouvir agora o devocional Uma Porta Aberta no Céu. Reflexões baseadas no livro do Apocalipse. Nós iremos ler hoje o capítulo 6, versículo 3 e 4. Estamos estudando os 7 selos. Já vimos o primeiro selo, o cavalo branco, e hoje estaremos vendo o segundo selo. Então acompanhe comigo a leitura. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha! E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Meu querido, esse texto da palavra do Senhor nos mostra uma figura de um cavaleiro na cor vermelha. E no estudo passado eu mostrei que o livro de Apocalipse e expliquei que ele usa essas figuras de linguagem, a profecia, o estilo literário profético judaico usa essas figuras de linguagem, usa símbolos. E as cores também em Apocalipse, assim como os números, são simbólicas. A cor branca no livro do Apocalipse, como eu disse no estudo anterior, representa a santidade, representa a pureza. A cor vermelha, em alguns momentos no livro de Apocalipse, quase geralmente, é atribuída à cor do maligno. O dragão de Apocalipse capítulo 12 é um dragão vermelho. A cor vermelha também está presente na Babilônia, a meretriz, que representa o sistema pecaminoso e religioso a partir de Apocalipse capítulo 16, 17 e 18. Então a cor vermelha aqui muito provavelmente indica algo que venha trazer grande desordem, algo que venha trazer também morte para a terra. Porque diz o texto que a este cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra. Aqui nós percebemos uma referência clara ao que iria acontecer a partir do contexto em que o apóstolo João estava vivendo. João vivia na época do Império Romano e os historiadores, os livros de história, vão registrar que na época do Império Romano havia uma relativa paz, paz entre aspas, porque os cristãos sofriam debaixo do poder do Império Romano. Haviam invasões romanas em várias nações, havia uma opressão romana, uma cobrança de impostos severa e uma opressão liderada pelo Império Romano no mundo inteiro contra as outras nações. Os romanos eram um império que dominava as nações com tirania e crueldade. No entanto, é reconhecido pelos estudiosos e pelos historiadores que naquele tempo havia um tempo chamado de a Pax Romana, ou seja, que o Império Romano invadia os povos e instaurava ali um tempo de paz, de relativa paz. Por quê? Porque os romanos colocavam a sua polícia, ou seja, os seus soldados, as suas milícias, imperando naquelas províncias, e ali eles instauravam a paz. Ou seja, se você obedecesse o Império Romano e não criasse revoltas e aceitasse a imposição da cultura deles, dos deuses deles, da língua que eles falavam, das suas artes, você estaria vivendo em paz, em relativa paz. Veja então que essa paz que os romanos traziam era uma paz falsa. E então é dito o texto que foi dado ao cavaleiro vermelho, que é simbólico, que representa um tempo de guerra, um tempo de conflitos que viria e queria tirar a paz dos homens.
Foi dito aqui que foi dada uma espada. A espada é símbolo de conflito. A espada é símbolo de morte pela guerra, morte pelas armas. E talvez você possa estar se perguntando: mas sempre houve guerras, sempre houveram guerras. De fato, meus irmãos, desde que o homem está pisando a terra, existem conflitos. Desde a primeira família. Após a entrada do pecado no mundo, já houve um assassinato, um homicídio na primeira família, quando ainda somente existiam 4 pessoas na terra. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamado Caim e outro Abel. E diz-nos o texto de Apocalipse, de Gênesis capítulo 4, que Caim assassinou o seu irmão. Ele matou o seu irmão Abel por inveja. Ali o homicídio entrou no mundo. Ali houve a primeira demonstração de guerra de um ser humano contra o outro. O Tiago, o escritor do livro de Tiago, escreve no capítulo 4, versículo 1 o seguinte: de onde vêm as guerras e os conflitos? E ele diz: vem dos prazeres e da cobiça que há dentro de vocês. Então, o desejo por matar, o desejo, o instinto de matar, de fazer guerras, acompanha o ser humano desde os primórdios. Mas o que o texto de Apocalipse quer nos dizer, ainda que as guerras sempre existiram, que os conflitos sempre existiram, que os impérios guerrearam, houveram guerras lideradas por parte dos egípcios, dos babilônios, por parte dos persas, dos gregos, dos romanos, ainda que houvessem guerras desde que o homem está sobre a terra dos milênios passados, o texto de Apocalipse nos mostra que haverá uma intensificação desses conflitos. A revelação profética aqui diz respeito a um tempo em que haveria uma intensificação nas guerras, a partir do contexto em que João, que está recebendo essa revelação na ilha de Patmos, está escrevendo o livro do Apocalipse, haveria uma intensificação nas guerras. E isso é confirmado pelo Senhor Jesus no texto paralelo, no sermão profético de Mateus capítulo 24, também confirmado em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que nos últimos dias, como diz o versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. De guerras e rumores de guerras. E ele diz: não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7 diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Meus queridos, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que haveria uma intensificação nas guerras, que eles não deveriam se assustar, porque era necessário assim acontecer. O mundo ia entrar em colapso, o mundo ia entrar em conflitos. As disputas entre as nações, entre os povos, entre as etnias, iriam se intensificar. E, meus irmãos, a profecia não mente. Há estudos e há cálculos que indicam que pelo menos 14 bilhões de pessoas morreram em mais de 14 mil guerras registradas em todo o mundo. Ao longo da história, houve 13 anos de guerra para cada 1 ano de paz. Isso é assustador. Os homens fazem guerras por natureza, é o seu instinto. Desde 1945, veja bem, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou vertiginosamente. É interessante que, não obstante a racionalidade, a ciência dos homens tenha se desenvolvido, os avanços científicos, no sentido do avanço do cuidado com a saúde, ao mesmo tempo, houve um avanço nos conflitos e um avanço nas guerras. O racionalismo, ao invés a busca pelo humanismo, de colocar o homem no centro e de deixar de lado os dogmas religiosos, ao invés de trazer o homem para uma
trazer o homem para um avanço, uma evolução no sentido do comportamento. Pelo contrário, o racionalismo e o humanismo humano levou a humanidade ao maior número de conflitos. A partir de 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, registram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. Meus irmãos, a despeito dos milhares de tratados de paz assinados pelos homens, pelas Nações Unidas, nos últimos 100 anos, os últimos 100 anos podem ser chamados de o século da guerra. Mais de 200 milhões de pessoas já morreram nas guerras neste período. Segundo uma pesquisa de um instituto internacional, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa e fabricação de armas. A Síria, por exemplo, a guerra da Síria desde o ano de 2011, é a guerra talvez a mais atual, até o ano de 2019, já matou mais de 380 mil pessoas e mais de 11 milhões de pessoas se tornaram refugiados, fugiram por causa dessa guerra. Hoje, meus queridos, uma pessoa é assassinada a cada 16 minutos. Isso é assustador. Fora as guerras internas, fora as guerras entre as nações, existem as guerras internas, as guerras dentro dos países. Nós brasileiros muitas vezes nós ouvimos a mídia dizer isso, que nós somos um país pacífico. Meus irmãos, o Brasil registra mais de 60 mil assassinatos por ano. Existe uma guerra nos morros, existe uma guerra sendo travada nas ruas, nas favelas, uma guerra sendo travada no campo. Pessoas estão se matando umas às outras. Esse é o cavaleiro, o cavalo vermelho. Esse é o cavaleiro que carrega a espada. E assim os homens vão se matando uns aos outros, não somente por motivos políticos, mas também por razões religiosas. Existe uma guerra religiosa sendo travada desde a época do Império Romano, principalmente contra os cristãos. Os cristãos são o segmento religioso mais perseguido na história da humanidade. O cavalo vermelho também representa uma perseguição contra o povo de Deus ao longo dos séculos. Houve uma intensificação a partir do surgimento do Império Romano e a partir do início da pregação do Evangelho. O Evangelho, à medida que o Evangelho ia se espalhando pelo mundo, a perseguição contra os cristãos aumentava. E quanto mais se perseguia os cristãos, mais o Evangelho se espalhava. Diz um historiador cristão que o sangue dos cristãos perseguidos, o sangue dos mártires, é semente. É semente. E o evangelho assim se espalhou por toda parte da terra. Houve então essa intensificação. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 24, diz que ouvireis de falar. E é o que nós estamos ouvindo falar. Os cristãos foram perseguidos pelos romanos, foram perseguidos pelos nazistas, pelos fascistas, pelos comunistas. Perseguições atuais nos mostram alguns dados de que 250 milhões de cristãos foram severamente perseguidos somente no ano de 2019. Há um aumento de 40% na perseguição contra os cristãos em todo o mundo. Países como China, Coreia do Sul, Coreia do Norte são campeões em perseguição contra os cristãos no mundo. Eles têm sido mortos por causa de sua fé. E isso, meu irmão, segue a agenda de Deus. Jesus diz, é necessário que tais coisas aconteçam. Ele continua dizendo no texto paralelo de Mateus capítulo 24, versículo 9, que então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão
a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não obstante o aumento da perseguição contra os cristãos no mundo, esses mesmos cristãos teriam coragem e receberiam da parte de Deus uma capacitação, uma força em seu interior para poder testemunhar de sua fé, meus irmãos, e não desistir do seu compromisso com Cristo. Eles iriam perseverar, apesar de o amor de muitos se esfriar, apesar dos escândalos e muitos apostatarem da fé. É profetizado nas profecias bíblicas que a igreja, aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor, os fiéis, estes testemunharão de sua fé e continuarão fiéis até o fim. E, por causa disso, serão salvos. Meus queridos, não há motivo para temor. Não há motivo para temor, porque ainda que o cavaleiro vermelho se levante, ele se levanta e ele está agindo de acordo com a vontade de Deus. Ainda que conflitos estejam acontecendo por toda a face da terra, esses conflitos estão sendo dirigidos pelo próprio Deus. É Deus quem está no controle da história. E ele, o mesmo Deus que disse ao cavaleiro vermelho, vem, é o Deus que diz para todos nós, ide e pregai o evangelho por todo o mundo. É o mesmo Deus que diz para nós, não tenham medo, não tem mais, pois o Senhor não nos deu espírito de covardia para vivermos atemorizados. Ele nos deu um espírito de coragem. O Espírito Santo de Deus, agindo no nosso interior, nos dá intrepidez para, no momento de perseguição, responder com sabedoria àqueles que nos perseguem, àqueles que com suas ideologias e com seus ataques vêm contra nós. O Espírito Santo de Deus nos haverá de dar sabedoria para testemunhar nas horas de angústia e nos momentos de sofrimento, como este momento que nós estamos vivendo agora, um momento de pandemia global, um conflito, uma guerra fria, um conflito econômico. Hoje a guerra é travada no momento que estamos vivendo de uma forma diferente. É uma guerra de interesse, é uma guerra econômica. Nesse momento, a igreja se levanta para pregar o evangelho, porque a nossa paz não é a paz que o mundo tem pregado, não é a paz baseada na economia, não é a paz baseada na bolsa de valores, não é uma paz baseada nos recursos desse mundo, no consumismo e no conforto que este mundo pode dar. A paz que Jesus dá é uma paz que o mundo não pode ter, não pode conhecer, porque é uma paz em nosso interior, é uma paz do príncipe da paz, é uma paz com Deus. É uma paz que foi selada pela fé, através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz o texto de Romanos capítulo 5. Nós temos paz com Deus, irmãos. Então nós não devemos temer nada, porque existe uma recompensa preparada para nós no céu. De que adianta o mundo ter paz entre as nações? De que adianta a ONU, as Nações Unidas, pregarem uma paz, mas essa paz ser uma paz falsa, uma paz sem Cristo? Não existe paz verdadeira sem a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eu e você podemos nos alegrar, nos exultar e nos fortalecer, porque temos a paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento em nossos corações. Meu querido, que esta paz possa invadir a sua alma nesse tempo. Que esta paz possa fazer com que você tenha todo o controle, com que você tenha no seu interior águas mansas e tranquilas, enquanto o mundo ao seu redor, uma tempestade, um mar revolto, com ondas bravias, venha contra você e contra a igreja, possamos ter a certeza de que estamos bem, porque o Deus que estava no barco, Jesus Cristo,
é o Deus que vai dizer: sossegai. Haverá um fim para todos esses conflitos. O Senhor Jesus está reinando sobre o trono. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que a paz de Deus repouse sobre seu coração. Medite na palavra do Senhor, meu irmão. Não tenha medo. Busque essa paz que vem através da palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem e que você possa ser um agente da paz, um filho da paz, levando esse conforto ao coração das pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia.